Caros telespectadores, caros ouvintes, o programa Gente da Gente está no ar. Como sempre, nós tentamos trazer pessoas aqui que mostrem coisas novas, que orientem ao nosso público e que me oriente também. Porque nós ouvimos falar inteligência artificial, é isso, é aquilo outro. E hoje nós resolvemos trazer uma pessoa que realmente entende de tecnologia, entende de inteligência artificial. Hoje nós trouxemos nada mais, nada menos, professor Eduardo Seton. Professor Eduardo, muito obrigada por ter aceitado vir aqui. Que eu sei que você remanejou sua agenda toda para estar aqui. Ainda chegou primeiro do que eu, porque o trânsito fez com que eu me atrasasse 10 minutos. É um prazer tê-lo aqui. Então, Cláudia, todos os telespectadores e ouvintes, né, do programa Gente da Gente, para mim é um prazer imenso estar aqui, tá, para falar sobre tecnologia, que é um assunto que eu amo, e o que eu gosto mais ainda é de falar de uma forma mais simples, né, de um conteúdo que muitas vezes é tão complicado, né, para muita gente. É realmente falar sobre tecnologia, sobre inteligência artificial, sobre internet. A gente usa a internet, mas não sabe o que é, professor. Tanta coisa, né, que a gente Professor, eu gostaria que a gente colocasse o endereço de onde ele tem o currículo. Porque se eu for falar, termina a gente saindo daqui às 3 horas da tarde. Então, olha ali, quem quiser saber do currículo do professor, está ali, nesse endereço. Cláudia, uma das ideias do blog, né, uma das ideias desse blog que está aí, é, de alguma forma, tentar desmistificar, simplificar os assuntos de tecnologia, como transformação digital, que é uma coisa que está sendo muito falada, né, algumas coisas que você falou, internet das coisas, computação em nuvem, tem uma série de nomes, né, que são muito usados hoje. A gente usa isso no dia a dia, essa transmissão aqui, né, tá usando tudo, um monte de coisa de internet, nuvem, enfim. E a ideia desse blog que está aí é exatamente essa, né? Que até casou muito assim o lançamento do blog na semana passada com o convite que você me fez para estar aqui hoje para falar sobre tecnologia de uma forma simples. Sinto-me muito honrada com esse casamento do blog e do programa. Professor, eu li alguma coisa do blog. Agora eu vou ser bastante sincera, professor. Não entendi quase nada. A gente deduz, porque até nós temos uma TV via internet, que foi a primeira do estado de Alagoas e que a gente hospedava nos Estados Unidos, a TV Gente da Gente, a Rádio Gente da Gente. Mas a linguagem é uma coisa assim... Aí o senhor diz... Ainda é distante, né? Ainda é muito distante do público, é muito distante do administrador. Aí eu falo, professor, a internet, como ela surgiu, professor? Então veja, a internet, a gente tem acesso à internet não faz tanto tempo, assim, né? Surgiu, isso começou um movimento em 1990, tá? Então, a partir de 95 foi que a coisa começou a avançar, começou a ficar mais pessoas terem acesso. Ou seja, 1990, 95, para quem é mais jovem, né, parece que faz muito tempo, mas não faz tanto tempo assim. E a internet, na verdade, o que ela acabou fazendo na nossa vida, mudou a nossa vida toda. Quando a tecnologia vem e muda a nossa vida, muda o processo, aí é que a gente diz que está acontecendo um processo de transformação digital, né? Então, a nossa vida, a gente começou, por exemplo, simplesmente mandando e-mails, né, se correspondendo por e-mail. O celular chegou, né, que a gente só falava pelo telefone. Isso. Hoje a gente faz um monte de coisa pelo telefone. E tudo isso foi proporcionado pelo acesso à internet. Então, a partir da década de 90, foi que as coisas começaram a
se espalhar muito mais, né? Então, só que a internet, tá? Quando a internet nasceu já havia os computadores, evidentemente, e quando houve essa soma de internet com as máquinas, né? De um canal. A internet nada mais é do que um canal onde transitam dados ali. Então, se você pode imaginar uma estrada, tá? Onde passa o tempo todo dado, informação, imagem, som, tudo que chega na palma da nossa mão. Então, tá vindo por onde? Está vindo por essa estrada. Tá? Então, havia os computadores desconectados no passado, né? Que eles processavam a informação, e aí se construiu essa estrada. Essa estrada, na verdade, é a internet, e por onde cada vez mais está passando um volume de informação maior, tá? E isso faz com que, por exemplo, os softwares, os aplicativos que a gente use, o YouTube, tudo acabe funcionando de uma forma até muito mais rápida e muito mais ágil do que era no passado. Até porque cria-se a internet e a capacidade, a velocidade vai aumentando e a gente vai conseguindo transitar cada vez mais coisas. Professor Seton, eu me lembro que os computadores antigos ocupavam a sala, não é? E qual era a diferença? Porque eu li o seu blog, né, e o senhor disse que começou com um TK90X. TK90X, programado em BASIC. TK90, programado em BASIC. Qual é a diferença deste computador, que devia ocupar uma casa, uma sala inteira, né? Que era assim que eu conhecia. Mas, na verdade, esse aí foi o primeiro computador assim, muito pequenininho. Então, a partir dessa data, a partir de 1990, começaram a surgir os computadores pessoais, tá? Esses computadores mainframes, esses data centers maiores, já existiam, tá? Muito grandes, só que nas empresas. Então, as pessoas, no passado, não tinham acesso a computador. Então, era muito raro. Por exemplo, na universidade, eu entrei em 1988 como aluno de engenharia civil aqui na UFAL. Então, tinham 2 computadores para todo o curso de engenharia, certo? E esses computadores que haviam já eram computadores, vamos dizer assim, que cabiam numa mesa, que eram os computadores pessoais, que começaram a surgir mais nesse período. Só que nesse período ninguém tinha dinheiro, vamos dizer assim, para ter um computador em casa, porque os computadores eram muito caros. Então, a partir daí, foi que começaram a surgir os computadores pessoais. Um TK90X é muito pequenininho. Ele funcionava, ele era pequeno, fica em cima de uma mesa. E aí, quando eu fui fazer um curso, era ele e um monitor como esse que a gente está vendo aqui. Claro, só que não era colorido, não era tão bom quanto esse computador, esse monitor que a gente está vendo aqui. E ali a gente programava numa linguagem, tá? Que na época era a linguagem BASIC. Eu estava fazendo um curso de BASIC na época. E esse momento foi um momento que as pessoas passavam a ter computadores, por exemplo, em escolas de computação, mas não era em todo lugar que tinha. Por exemplo, lá em casa não tinha computador. Então, por quê? Professor, eu vou lhe interromper e vou perguntar. Como é que o computador funcionava sem internet? Porque ele é uma máquina, né? O computador é uma máquina, por exemplo. Vamos fazer uma comparação aqui. Mas ele não mandava para outro... Não mandava informação. Tá, entendi. Não manda informação. Por exemplo, se você pegar o seu celular e desconectar ele da internet, tá certo? Ele vai funcionar. Ele vai estar lá funcionando algumas coisas que a gente diz que está funcionando offline. Então, as suas fotos que já estão aqui no seu celular, você vai ver. Mas se surgirem coisas novas naquele tempo que o seu computador está fora da rede, não vai aparecer no seu computador, no seu celular. Ou seja, o celular, o computador, no passado, um computador desconectado, ele já tinha muito valor. Porque, vamos fazer uma comparação aqui, muita gente não é mais do tempo da máquina de escrever, né? Meu pai era jornalista, meu pai tinha uma máquina de escrever, ele só escrevia numa máquina, numa datilográfica, não é isso? Isso. Então, ali, veja, se o computador não tinha internet, imagina uma máquina datilográfica. O máximo foi a máquina elétrica. Exatamente. Foi nesse mesmo período começou a surgir máquina elétrica e tal, que já melhorava bastante, né? Só que, de qualquer maneira, aquilo não ficava salvo em lugar nenhum. Você escrevia um texto num papel, aquele papel transitava e tinha que pegar o papel, levar o papel no jornal para produzir alguma coisa, né? Eu lembro que meu pai fazia isso, ele pegava papéis e levava, e ele tinha que entregar a coluna dele
Ao vivo. Exatamente, ao vivo. Não tinha nem como mandar a coluna. Não é isso? Hoje então, a gente manda um programa de TV de 2 horas direto para aqui para o Master. Isso. E a partir do computador, mesmo desconectado da internet, as pessoas começam a escrever textos e salvar, e aquilo já fica gravado ali. Então essa já foi uma vantagem que surgiu logo no início. Porque depois que você faz um texto com uma máquina datilográfica, que você escreve, se você perder aquele papel, acabou. É verdade. E quando você, mesmo desconectado da internet, você está ali com a informação ali, salvou, você volta, você continua a escrever depois, não é isso? No passado, não. No passado era o quê? Você está escrevendo aqui, errou, até apagar era ruim, voltar... Tinha que ter aquele paper não sei o quê, Exatamente. Né? E hoje e com o computador, mesmo desconectado da internet, você faz um monte de coisa, você apaga, você volta para escrever um tempo depois. Então, o computador, ele, sem acesso à internet, ele já tinha um grande valor. Tá? Hoje é que as pessoas estão tão acostumadas com tanta informação que chega da internet, que se você pegar um computador que ele não está na internet, você praticamente não acha que não pode fazer nada. Só que, na verdade, é até uma dica que eu dou. Muitas vezes, quando eu quero me concentrar um pouco mais, eu tenho um softwarezinho, eu desligo a internet do meu computador para que eu tenha paciência para escrever um texto, para estudar um pouco, porque senão a informação ela fica chegando, né? Ela fica chegando e aí tira o foco da gente o tempo todo. Como que a informação fica chegando? Para você, que é um profissional, ou para qualquer pessoa? Para qualquer pessoa. Por exemplo, você está com o celular, o ouvinte aqui, o telespectador, está com o celular. Então, esse celular meu está parado aqui. Só que tem um monte de informação chegando. Ele está no silencioso. Mas tem pessoas mandando mensagem para mim. Ah, entendi. Tem aplicativos que, se eu abrir o aplicativo, ele atualiza automaticamente. Isso, certo? Entendi. A minha posição, por exemplo, como é que você pode imaginar que... Vou dar um exemplo, pegar um exemplo bem comum. Você abre uma rede social, um Instagram, você abre um Facebook, e começa a aparecer coisas que é do seu interesse, como se o outro lado lhe conhecesse. Exatamente. Isso é minha amedronta. Pois é. Então, se eu abrir o meu Instagram aqui e você abrir o seu, vai passar no meu Instagram aqui assuntos que são do meu interesse, não são do seu. E parece até, né, eu sempre digo lá em casa, tudo que aparece na nossa tela, vamos dizer assim, a gente acaba tendo até vontade de comprar porque é o nosso desejo. Não é isso? Então, na sua tela, passa coisas que você gosta. Isso. Né? Como isso se dá? Isso se dá... Gente, isso é tão interessante. Isso aí é inteligência artificial. Isso é tão interessante e amedronta, viu? Porque, veja... Porque eles conhecem a gente. Veja, quando você acessa um site, de qualquer item, tá? Um site de perfume, tá? Ou um site de um determinado tipo de roupa, de alguma forma, aquela informação é passada para algum lugar e que sabe que você acessou um site de perfume ou de roupa. E aí a informação acaba, o anúncio de quem está vendendo perfume acaba aparecendo para você. Tá? E aquelas pessoas que vendem são, de alguma maneira, conectadas com aquele site para onde vai. É o famoso cookie? O cookie, exatamente. Quando você acessa um site, tem duas possibilidades de você não ser visto. Tá? Assim, você pode rejeitar os cookies e você pode abrir uma janela de navegação privada. Tá? Quando você vai abrir a internet usando o Google Chrome ou outro software, você pode abrir uma janela de navegação privada. E aí, nessa janela, tudo que você estiver fazendo... É só meu. É só seu. E como é que eu abro isso, professor? Só que quando você aceita o cookie, você está aceitando passar aquela informação. Entendi. Tá? Inclusive, com a LGPD, com a lei, todo mundo tem que perguntar, vamos dizer assim, é uma das coisas que tem que perguntar se você aceita passar a informação. O que é que acontece? Muitas vezes eu coloco, sim, eu aceito. Por quê? Tem desvantagens no fato de você passar a sua informação para lá? Tem. Mas tem muita vantagem também. Por exemplo, eu quero que apareça no meu Instagram, nas minhas redes sociais, coisas que são do meu interesse. Porque eu não preciso gastar tempo procurando.
Entendeu, Cláudia? Entendi. Então, às vezes até eu vou consultar um assunto que eu não quero que aquele assunto fique aparecendo para mim o tempo todo, porque é um assunto, não é uma coisa que eu gosto, é uma coisa que eu precisei só naquele momento. Aí quando eu vou fazer isso, eu abro uma janela de navegação privada e quando eu entro no site, eu simplesmente digo lá que eu rejeito os cookies. Então, isso é uma forma de você, não passar informação. Mas voltando à origem da sua pergunta, o que é? O tempo todo, a nossa posição, por exemplo, tem muitos serviços aqui de localização. Tá? Sim. Então, a gente, às vezes, manda para o outro, né? Ah, onde é que você está? Aí a gente vai no WhatsApp e manda o seu mapa de localização. Você vê a pessoa andando, tá certo? Você vê o carro andando. Isso aí, quando a gente está andando, como é que isso está acontecendo? Sem internet não vai acontecer. Tá? Então, a internet está o tempo todo atualizando a informação sua, de todo mundo, se você tiver com o serviço de localização ativo, e ali as informações estão transitando na rede, tá certo? Então, isso é o que se chama, por exemplo, eu vou dar um termo aqui, de internet das coisas. Internet das coisas, o que é? Por exemplo, isso aqui é uma coisa, tá? Então, um carro hoje, ele praticamente está conectado à internet. Você pode ter uma geladeira conectada à internet, você pode ter a Alexa que está aí conectada à internet. Então, quando a gente fala de internet das coisas, é isso. É você conectar as coisas. Por exemplo, esse copo de água aqui, ele ainda não está conectado. Mas se eventualmente tivesse um copo com um sensor aqui, ele podia estar mandando informação para a internet e, de repente, quando ele estivesse vazio, tocar em algum lugar que precisa vir lá repor a minha água que está aqui. Então, essa coisa estaria conectada à internet. O que a gente tem hoje é uma ampliação muito grande do número de coisas que estão conectadas à internet. Então, na casa das pessoas hoje tem o celular de todo mundo que está conectado à internet, né? Todo mundo que está naquela casa, tem Alexa, às vezes mais de uma, tem a televisão que é smart, tem o computador, então é tudo conectado à internet. Né? Então, as casas inteligentes, por exemplo, né? A casa inteligente é o quê? Quando você entra Professor, antes de falar na casa inteligente, eu queria que o senhor explicasse como que funciona a internet. Vou pedir ao Kennedy que coloque também aquele esqueminha aqui num PIP aqui do lado, enquanto o senhor fala isso, como funciona essa internet. Não dá para botar do lado não, Kennedy? Só do lado, para não usar tudo. Como que é assim que funciona essa... Isso, é desse jeito que está aí. Vamos imaginar, ó, o usuário final. Eu vou começar do usuário final, que é basicamente é onde tudo começa. Tá? Não vou detalhar tudo que está ali não, mas vou tentar fazer uma explicação geral. O usuário final que está ali está aparecendo uma tela de um computador, né? Tá. Mas ali é só o dispositivo que está mostrando alguma coisa a alguém. Por acaso é o computador, mas podia ser uma televisão, podia ser isso aqui. Tá? Então, o que a gente tem na mão do usuário final é alguma tela, é alguma coisa que está te mostrando o dado. Está te mostrando dado e informação que vem de algum lugar. Aquela informação toda que está chegando para você, ela não cabe aqui. Ela não cabe naquela tela de usuário final que está ali. Né? Então tem os provedor de serviço, provedor de acesso e backbone ali, que tem aqueles servidores todos ali, e servidores no mundo inteiro. Tá? Então, quando você coloca uma foto no seu Instagram, como usuário final ali, aquela foto do Instagram está sendo armazenada em algum servidor em outro lugar do mundo. Tá? Tanto que se você perder o celular, antigamente a pessoa perdia o celular, ficava desesperada, perdi tudo. Perdi o computador, perdi o celular, perdi tudo. Hoje, as pessoas ficam até com uma certa tranquilidade. Eu perdi o celular, mas está tudo na nuvem. Você compra outro celular e, de repente, você vai entrar com um login de acesso, que é um acesso a um provedor daqui, a um servidor daquele que está na nuvem e que vai trazer os dados todos para você. Porque eu tenho meus dados no celular é uma coisa e ter meus dados na nuvem é outra. Outra coisa. Na verdade, na nuvem, você espelha o que você tem no celular. Mas eu fico também no celular com aqueles dados? Não.
Depende se você colocar a opção de que você quer que aquelas fotos venham ou não. Por exemplo, vou pegar um exemplo de foto. Tem um aplicativo de foto aqui no celular. Aquele aplicativo, ele pode trazer as fotos mais recentes, ele pode trazer apenas uma parte das fotos. Ele, de uma forma inteligente, ele vai trazer só alguma parte. Mas você pode dizer que você quer que mande todas as suas fotos para o servidor central. E você pode dizer que não quer mandar. Tá certo? O default, que normalmente a gente usa essa palavra, que é default, que é o quê? Ele já vem hoje com... ele vai pedir, qualquer celular que você compre, ele vai pedir. Digite o seu e-mail e a sua senha. Sim. Tá? Tem a senha do celular, que é o que você tem que desbloquear ali, mas depois tem uma senha que é para acesso a um servidor daquele que passou aqui. Certo. Quando você faz o acesso, quando o celular já pede o acesso, você já está dando acesso, você já está acessando o servidor. E a partir daí, se você tiver um celular que é iPhone, ele vai pegar nos servidores, vamos dizer assim, servidores da Apple, e vai trazer as informações do professor Eduardo Seton que estão lá na nuvem. Às vezes, se tiver foto recente, vídeos recentes que eu gravei, pode ser que nem esteja lá ainda. Tá certo? Entendi. Porque depois que a gente tira uma foto, veja, é isso que você falou no início. A gente usa tudo sem saber de quase nada. Não é isso? Porque a gente tira uma foto e aquela foto, quase sem a gente saber, vai para algum lugar, vai ficar na nuvem e você pode chegar em outro lugar e vai acessar através de outro computador e você vai acessar aquela foto. Eu acho fantástico. Professor, agora uma coisa, um dia desse, eu fiquei apavorada. Eu, de vez em quando, de tanto dormir de lado aqui, eu tenho, tipo assim, como a gente chama, umas perebinhas. Umas perebinhas aqui. Aí a gente usa o celular para tudo, né? Aí eu fui bater foto para ver como que era, porque eu estava longe do espelho. E olhei e deletei. Uns 5 meses depois, aquela foto veio para mim perguntando, você quer que coloque essa foto em algum lugar, no tipo Rios, não sei aonde? Professor, eu fiquei apavorada. Porque você apagou. Apaguei. Aí tem que ver, porque assim, talvez você tenha tirado mais de uma foto sem querer, apagou uma e deixou a outra. Isso pode ter acontecido. Aí pode ser, porque professor. Às vezes a gente aperta. Pode ter acontecido isso. Assim, porque eu fiquei apavorada. Aí eu disse assim, é assim que vendem os nudes. Às vezes você apaga, tá? Às vezes você apaga e ele pergunta, se você apagar, vai apagar também no servidor. Aí você diz, eu quero apagar também no servidor. Mas nunca perguntou isso a mim, mas aí não. Aí não. Aí só com o professor Seton mesmo. Professor, é muita coisa. Essa tal de internet, quando começou, era pelo telefone, não era? E então a gente levava um tempão para ela entrar, certo? E hoje a gente tem, funcionando pela inteligência, né, artificial, a gente tem controle de estoque de produtos na empresa, a gente tem câmeras de vigilância, a gente tem TV, a gente tem aplicativos de rotas, que a gente vê toda hora andando no Uber. A gente tem reconhecimento facial, que agora, até para comprar naquele Mercado Livre, tem que ter reconhecimento facial, que eu acho ótimo. E casas inteligentes, análise de comportamento do consumidor, esse que eu acho perigosíssimo, professor. É o que a gente estava falando aqui. Exatamente. E a publicidade em painéis digitais. Eu vou para os painéis digitais. Como é, professor, que funciona aquele painel digital que tem de frente, perto do shopping? Porque de onde ele pega a internet? O Wi-Fi é Wi-Fi? Veja, é exatamente o que eu falei. Veja, o professor vai exformar muita coisa que a gente vê e não atenta nem sobre o que é. Eu não dei o exemplo do copo, que esse copo podia estar conectado. Foi. Aquele painel, o painel que está lá, é como se fosse um computador do usuário final. Tá? Ali é uma tela, ali é um computador. Vamos imaginar porque que ali, é uma de TV, fato, né? Ali de fato, mas a Smart TV, que tem a TV e tem a Smart TV. A Smart TV, TV inteligente.
A TV inteligente, ela já é... Ela já, Smart já tem, TV é TV inteligente? É TV inteligente, exatamente. Vou até anotar, viu? Então, a Smart TV, ela é inteligente. Então, um painel daquele é como se fosse uma Smart TV gigante que está lá em cima. Tá? E ali, por exemplo, tem acesso à internet. É como se eu pegar... vou dar um exemplo assim, que para ficar um pouco mais didático, é como se tivesse um grande celular desse, lá em cima. Entendeu? Porque entendi. é um computador gigante, vamos dizer. Então que ela tá tem com conexão à internet própria. Tem internet própria, tem um software ali e as informações que estão ali estão rodando ali, um computador está rodando ali. Então, muitas vezes, se você, por exemplo, já aconteceu, às vezes você chega no caixa eletrônico de um banco. Aí, o computador está reiniciando e está com a tela parecida com a do seu computador em casa quando ele está reiniciando. Por que é um computador? As pessoas não têm muito essa noção, mas aquela telinha do caixa eletrônica de um banco é um computador que está ali. O painel que tem na cidade, os painéis que tem na cidade são computadores que estão ali e todos estão conectados à internet e os dados estão indo, né, praticamente em tempo real. O que acontece também, os monitores que ficam muito em elevador. É uma pequena TV, também conectada à internet, não é isso? Certo, e que fica passando passando uma propaganda, publicidade ali. Entendeu? Então é isso. Basicamente a mesma coisa. Tá? O que muda é a dimensão. Mas esse painel é um computador. Com acesso à internet ou não. Se as informações estiverem sendo atualizadas, se for só um painel que está passando informação repetida, pode ser que não tenha nem acesso à internet. Certo. Mas se ficar sendo atualizado, é porque ele está com acesso à internet de alguma forma. É muita coisa, meu caro telespectador, meu caro ouvinte. Agora eu vou perguntar uma coisa, porque duas pessoas... Eu trouxe a Alexa, que é Echo 3, né? Estou com dificuldade para me conectar à internet. Confira a seção Ajuda no aplicativo Alexa. Pronto. Agora, o que eu quero perguntar é o seguinte, professor. Eu tenho uma pessoa que devolveu um Alexa que eu dei, duas, aliás, uma você conhece. Devolveu a Alexa, aí ela vai responder. Porque disse que era um espião dentro da casa dela. Como que essa bolachinha... Alexa, bom dia. Estou com dificuldade para me conectar à internet. Confira a seção Ajuda no aplicativo Alexa. Como que funciona esse espião? Veja, na verdade, a Alexa, a pessoa que não quer a Alexa, que deu a Alexa, de repente vai ter que entregar o celular também. Porque a Alexa, ela é um computador, só que ela não tem monitor. Algumas não têm. Tem algumas Alexa que tem um monitor, tá certo? Então, o princípio de funcionamento dela é exatamente igual a do celular, tá? É exatamente igual. Aqui tem processador, aqui é um computador, que tem também acesso à internet. Ela agora não está funcionando, quando você falou, por quê? Porque ela está sem acesso à internet. Certo? Porque ela só vai ter acesso à internet que eu cadastrar aí. Exato, quando você cadastrar, entendi, exatamente. Então entendi. aqui ela não está sem acesso à internet. Se você chegar em casa, como alguém quando instalou na sua casa... Cadastrou a minha internet, o meu e-mail, fez o cadastro. Então, meu telefone. A partir daí você já está usando o servidor. Um mapa daquele que você passou ali, né? Aqui, tá, a informação, ela pega a informação de algum lugar. Quando você pede alguma coisa a ela, o processo não está sendo feito ali. Tem que ter a internet, ela vai, procura, ela vai tocar aquela música que você pediu, mas você vai dizer, eu quero que você toque a música tal. Isso. Aí ela vai procurar nos servidores, não está aqui. Mas ela é muito rápida, professor. E ela vai trazer para cá e ela vai tocar a música que você pediu. Então ela vai acessar os dados que estão em algum lugar e traz para cá. Mas aí é o que eu falei no início do programa. No começo, quando você falou que a internet... No começo era sem internet. Era o computador fixo. Depois passou a ser a internet discada, que era um modemzinho que a gente acessava via linha telefônica. A velocidade, tudo era lento. Você não conseguia praticamente nada. Mas, de qualquer maneira, aquilo ali já era um avanço muito grande, era melhor do que nada.
Então, e essa velocidade, tanto a dos computadores, quanto isso é a evolução da tecnologia, né? Tanto a velocidade dos computadores quanto a velocidade de acesso à internet foi aumentando cada vez mais. Então, veja, não dá para se pensar numa transmissão como essa que está sendo feita aqui, como tudo que se faz hoje no canal do YouTube, com aquela internet discada. Entendi. Então, hoje, as redes são redes basicamente de alta velocidade, onde você faz uma pergunta aqui e veja, não é somente você que está fazendo a pergunta naquela hora. Todo mundo que tem Alexa em casa ou um equipamento parecido está também fazendo perguntas e pedindo diferentes. Coisas diferentes e ele vai lá, vai no banco de dados e traz. Professor, onde fica esse banco de dados? Fica naqueles servidores, naquele mapa que a gente mostrou aqui. Podia colocar de novo aquele mapa, o Kennedy, por favor? Ó, tá vendo ali o usuário final? Tô. O usuário final é Alexa. Alexa. É a Alexa, só que essa Alexa aqui, ela não tem monitor. Então, é como se tivesse só o computador ali. Então, o painel que você mencionou, essa Alexa aqui, e todo mundo que está com qualquer coisa conectar aqui em casa, que tem a funcionalidade de um computador, está lá. Então, voltando o mapa, pode voltar o mapa um pouquinho, aquele mapa que estava, a imagem. Aí ali é um mecanismo de saída de informação e de entrada. A gente fornece informação. Eu posso chegar do mesmo jeito que eu falo para a Alexa, Alexa, toca essa música. Tem no computador também, aqui tem a possibilidade de dizer assim, eu quero que toque essa música. Eu posso pedir uma música aqui no meu. Então, pedir a música aqui. O que vai acontecer é a mesma coisa. Vai acontecer o quê? Aí a gente está usando ali, ó, provedor de serviço aqui, né? Provedor de acesso, backbone. Então, os servidores ali, tá? Então, a informação, vamos dizer, das músicas e de tudo, fica nos servidores. E não é somente música. No blog eu falei sobre o ChatGPT. Foi. O ChatGPT, o que é? Vou pegar, antes de falar do ChatGPT, eu vou falar do Google. O Google, o que é? O Google, a gente quer procurar qualquer coisa, hoje a gente não sabe qualquer coisa, o que a gente faz? Vai no Google. Vai no Google. No pai. Só que no Google você vai lá e digita uma palavra. Quando você digita uma palavra no Google, o Google, o que é que acontece quando você faz um Enter? Ele pega a informação que você está procurando, busca em servidores e traz a informação toda e coloca na sua tela. Veja, o que está acontecendo nesse momento é uma coisa muito parecida com o que está acontecendo. Alexa, toca aqui uma música. Certo. Só que de um lado você está digitando. Só que se eu pedir agora, não vai. Não vai porque está sem internet. É. Então, quando faz uma pergunta do Google, então a sua pergunta que está sendo feita naquele computador é enviado para algum servidor e lá no servidor vem a informação e mostra na tela o que você quer ouvir. No caso do ChatGPT, para fazer uma explicação assim bem simplória, o que é o ChatGPT? Você entra no software, como você pode entrar no Google, você entra nele e lá você não vai colocar somente assim, copo, televisão. No ChatGPT é como se fosse um Google que conversa com você. Você faz uma pergunta, por exemplo. É aquele que é só em inglês, aquele que né? eu expliquei. Não, tem em inglês, você pode fazer a pergunta em português eu também. Eu não acertei entrar não, você professor. Podia, uma coisa que você, em tese, você podia ter feito, tá? Tipo assim, amanhã eu vou entrevistar um professor de tecnologia, tá? Quais seriam as 10 perguntas mais importantes que eu poderia fazer para ele? O ChatGPT vai listar 10 perguntas. As perguntas. E você poderia também explicar assim, olha, eu vou fazer uma entrevista amanhã com um professor de tecnologia. E o meu objetivo é tornar a vida das pessoas mais simples. Eu não quero que ele fale num nível muito complexo. Eu quero que ele fale para as pessoas de uma forma geral. Quais são as 10 perguntas que você sugere que eu faça para ele? Ele vai lá e ele vai listar as 10. Tá certo? Então, o que é que vai estar acontecendo quando você faz essa pergunta para ele? Ele vai pegar aquela pergunta que está ali, vai buscar num banco de dados gigante que está em algum servidor, tipo aquele que estava ali. Só que não vai procurar somente as palavras iguais, não. Veja que tem um nível de inteligência. Ele vai ler a sua pergunta e ele vai tentar responder como se fosse uma pessoa, e o mais incrível é que ele responde, você conversando.
Então, tem até muita gente que fala que é o site GPT, mas não é o site GPT, é o chat. É o chat, que é o quê? É um bate-papo. Então, você pode entrar no chat GPT e começar a bater papo e ele vai lhe responder como se fosse uma pessoa. Se ele errar, se ele der alguma resposta e você acha que a resposta é errada, você pode dizer assim, olha, eu acho que essa resposta que você me deu não está errada. Eu posso falar e digitar? Tem mecanismos para você também fazer usando voz. Se você vai digitar ou falar, aí é um mecanismo de entrada da informação. Eu tentei o GPT, né? Uhum. E não acertei. Pronto, entrar. Você tenta, procura o site GPT, aí eu tentei pelo computador. Na verdade, você vai fazer um login, como, né, o telespectador pode fazer também. Entra no chat GPT e lá você vai fazer um login, como ele se fosse pediu Google. O meu e-mail. Aí você vai lá, você pode pegar alguma senha do Google, alguma coisa, alguma conta daquelas que você já tem, você diz que você quer. Aí por ali. Aí você vai entrar por ali. Quando você entrar, a tela dele é super simples. Não tem muita coisa de. Tem lá um prompt, que é o que chama de prompt. E o prompt é o quê? Uma caixinha no Google. O Google não é simples. Quando a pessoa entra no Google, só tem uma caixa. Você não tem o que fazer, escrever alguma coisa ali dentro. No chat GPT também não tem muita coisa para fazer. O quê? Escrever uma pergunta naquela caixinha que aparece ali. E aí você escreve a pergunta e ele vai dar a resposta, e a caixinha vai ficar branca, você pergunta de novo, e aí você vai batendo papo. Que maravilha, professor. Eu amo tecnologia. Veja, isso é a inteligência artificial. Tá? Eu vou pegar um exemplo também que eu dou sempre para... Professor, o senhor não assiste novela? Não assisto televisão. Basicamente não assisto TV. Mas tem na televisão, tem um computador, sabe? Um computador não, tem um robozinho que ele vai no restaurante pegando os pedidos das pessoas e aí ele leva para a cozinha, depois traz. Isso também é inteligência artificial. Também, mas assim, em tese não precisa nem desse robozinho, né? Hoje em dia, veja... Pelo celular. O celular, o garçom comanda que sai na tela de alguém que está lá dentro. Entendi. Eu já fui num restaurante assim. Então, agora eu achei esse robô assim, ele atravanca muito o local, porque ele é assim, alto, não é? E ele, na hora que anda entre as mesas, né? Mas assim, eu vou pegar um exemplo da inteligência humana e comparar com a inteligência artificial. Tá? Por exemplo, muitas vezes a gente, em geral, às vezes procura médicos ou dentistas, ou assim, pegar um caso do médico, mais experiente do que o mais jovem. Quando a gente toma essa decisão, a gente faz por causa de quê? Que a gente procura, às vezes, um médico mais... Conhecimento, a gente acha que tem mais conhecimento. Tem mais conhecimento, de repente eles podem até ter o mesmo nível, até o mais jovem pode até saber mais. Ele pode estar desatualizado, né? Normalmente, quando a gente procura um mais experiente, muito provavelmente é porque ele tem um número de casos que ele já tratou sobre determinada doença muito maior, certo? Então, é mais experiência. O que é experiência? Experiência é informação que você vai acumulando e que você vai acessando. Por exemplo, você já trabalha com entrevistas há muitos anos. Você sabe mais ou menos o que é que vai acontecer depois que você fizer uma pergunta. Por quê? Porque você faz isso todos os dias. Eu sou professor, eu sei mais ou menos o que é que vai acontecer numa sala de aula quando eu entro para dar aula. Por quê? Porque eu já dou aula há 30 anos. Um médico pega um exame, pega uma foto dessa da sua pele, que você disse que tirou, ele pega uma foto dessa, e ele pega vários exames. Tem médico que vai estar olhando, que não tem tanta experiência no olho. Olhando aquele exame, ele pode ter dúvida. Mas um médico muito mais experiente, que já viu inúmeros, por que o médico que já viu inúmeras, ele vai dizer assim, isso aqui é isso? Veja, por que ele está dizendo? Ele tá fazendo uma coisa parecida com o que o computador faz de uma forma muito mais rápida. O que é que ele está fazendo? Espera aí, eu estou olhando essa imagem aqui, mas espera aí, eu já vi aquele caso, aquele. Ele vai, quando ele olha a imagem, ele recebe a informação e ele varre na cabeça dele. Vai processar ali dentro. Vai processar, que é limitada, a nossa cabeça ela é limitada. Rapaz. Ele vai processar ali dentro e ele vai dizer, eita, esse caso é parecido com aquele. Mas veja que tudo tem uma possibilidade de falha, né? Porque a cabeça dele não é uma máquina. A informação
ele não vai ter todas as informações sobre aquela foto, aquele exame. Então, é a inteligência humana. O que a inteligência artificial faz nesse mesmo caso é o seguinte: você coloca uma foto do problema que você teve no braço, e aí você manda isso para algum lugar, e aí é muito mais rápido do que a cabeça de um médico, por exemplo, ou de qualquer, e vai percorrer outras imagens parecidas e dizer assim, olha, o que você tem é isso. Ixi, estou apavorada. Tá? Então, esse exemplo é o melhor exemplo que eu consegui encontrar aqui para bem... mostrar o que é a inteligência artificial. Quando você falou agora, eu vou pegar um outro exemplo, comportamento do consumidor, certo? Veja, eu adoro café e vinho, certo? Então, eu estou sempre comprando, tipo, café e vinho pela internet. Livro, café, vinho e livro, estou sempre comprando. Veja, aparece o tempo todo para mim oferta de café, oferta de livro, e o livro do tema dos temas que eu gosto. Não é qualquer livro, aparece normalmente para vender os temas que eu gosto. Isso aí é o quê? Ele vai acumulando informação. Veja, é um caso parecido com o do médico, né? O exemplo do médico. Eu vou acumulando informação sobre o que a Cláudia está fazendo, hoje, amanhã, depois, e veja, essa informação vai ficando acumulada. Ele vai adquirindo uma inteligência sobre você, sobre mim. Então, por exemplo, ele não sabe somente o que eu quero hoje, tá certo? Ele sabe o que eu queria há 10 anos. Misericórdia. Ele sabe, então tem porque isso vai ficando, essa informação vai ficando acumulada no servidor e está associada, vamos dizer assim, à minha pessoa, certo? E aquilo ali, e aí você vai, essa informação, ele pode usar, na verdade, o que acontece, Cláudia, eu brinco sempre dizendo o seguinte, o computador, hoje as máquinas sabem mais sobre nós do que nós mesmos. É verdade. Porque a gente não tem capacidade, veja, a gente não tem, como eu falei o caso do médico, eu como professor não tenho capacidade de lembrar de todas as disciplinas que eu já dei na vida. São 30 anos de aula, basicamente. Então, só que para lembrar disso tudo é difícil, eu vou lembrar mais das últimas disciplinas que eu dei. Como é que eu vou fazer para me lembrar de uma lá atrás? A cabeça da gente não tem. E agora você imagine se essas disciplinas fossem sendo acumuladas, para chegar em algum momento que alguém vai dizer assim, eu quero uma aula sobre esse tema. Na verdade já está, esse momento a gente já vive, eu quero uma aula sobre esse tema. Aí de repente ele vai escrever uma aula sobre aquele tema. Por quê? Como é que ele funciona? Ele vai procurar, tipo, vamos imaginar que tenham, sei lá, milhares de professores que falam sobre o tema e colocou o tema na internet. E isso é parte de uma base de dados. Aí alguém chega lá e diz, olha, eu quero que você formule para mim uma aula sobre o tema tal. Como é que ele vai dar aquela resposta? De alguma forma ele vai pegar a aula de outros professores que deu sobre aquele assunto, vai varrer tudo e vai dizer assim, ó, esse assunto aqui, a melhor aula é essa aqui. Gente, olha, isso me apavora, viu, professor? Mas pronto, eu tentei explicar aqui para você inteligência artificial. Foi tudo maravilhoso. Agora, professor, me fizeram uma pergunta quando eu disse que eu ia entrevistar o senhor. Como que a Alexa manobra a casa toda? Manobra como? Me dê um exemplo. Sim, como ela diz, liga a luz, Alexa, acenda a luz. Mas ela só vai manobrar a casa toda se a luz tiver também algum dispositivo inteligente. Isso, é isso, certo? Que eu estou querendo. Pronto, que o senhor... Então assim, a casa inteligente que eu... Casa inteligente. Pronto. O que acontece? Você hoje chega numa loja de material de casa, de produtos elétricos, você vai dizer, eu quero uma lâmpada inteligente. Tá? Aquela lâmpada inteligente, ela vai se conectar com a Alexa, tá? Porque ela também é como se fosse um computadorzinho pequeno. Mas eu preciso ir para lá para o site da Alexa. Você precisa ter um aplicativo. De repente, a lâmpada também vai acabar tendo o aplicativo dela, que você pode controlar a iluminação dela. Tá? Então, ela se conecta à internet. Tá certo? A lâmpada. E você, pelo aplicativo da lâmpada, você faz o quê? Aumenta e diminui a intensidade. Não é isso? Então, só que você aumentar e diminuir a intensidade é a conversa do seu celular com a lâmpada. Só que, como a lâmpada está na internet e está mandando informação para o seu celular,
ela pode também mandar informação para a Alexa, que é o que ela faz, quando você configura ela para também pegar a informação da lâmpada. Entendi. Então, é uma lâmpada só, mas que essa lâmpada pode conversar com vários dispositivos. A Alexa é um dispositivo que conversa com ela, o celular é um dispositivo. Se, por exemplo, você tem no seu celular o aplicativo que já entende aquela lâmpada, se alguém na sua casa também quiser apagar a lâmpada falando e não tiver a Alexa, ela vai ter que instalar o software no celular, o aplicativo da lâmpada, vai ter que pedir acesso àquilo ali, você vai ter que dar o acesso para ela e outra pessoa pode chegar lá e desligar a sua lâmpada. A mesma coisa na televisão. Mesma coisa, é tudo conectado. Mas a televisão tem que ser algum modelo especial? Não, normalmente assim tem que ser Smart TV, você fala para ligar ou para acesso à internet. Você tem que perguntar se a sua... Hoje, praticamente todas as televisões têm acesso à internet. Quase todas as televisões são Smart. Então, ela tendo acesso à internet, a grande questão é o acesso à internet. Ela tendo acesso à internet, ela acaba podendo se conectar com todas as outras coisas que também têm acesso à internet. Não é exatamente assim, mas é quase isso. Tá? Professor, outra coisa também que, assim, ontem eu conversando, estudando, para poder conversar com o senhor, né? Aí eu falei com a minha irmã disse assim, eu tenho sobre carro sem motorista. Uhum. Ela disse, eu tenho medo, e se ele endoidar? Aí eu falei para ela, e o motorista não pode endoidar também? Como que funciona, professor? Mesma coisa. A mesma coisa? A mesma coisa dos exemplos todos que eu dei aqui. O que é? Quando a gente liga o Waze, certo? O Waze... Para quem não sabe, o Waze é um aplicativo, né, onde eu quero ir para o lugar tal. Isso. O Waze pega o mapa... É o que o Uber usa. E mostra o seu carro, o Uber, né? O Uber, você pede um Uber que quer ir do lugar tal para o lugar tal, vai ter um mapa ali. Tá? Veja, vamos imaginar que esse carro, né, ele não tem um motorista, certo? Ele precisa de ter acesso a alguma informação para ele saber assim, aonde é que eu estou. Ele é um computador. Aonde é que eu estou? Eu estou na posição tal. E eu vou andando. Vai atualizando a informação em algum lugar o tempo todo, e quando chegar num determinado lugar ele vai virar, porque ele sabe que ali o mapa já está, vamos dizer assim, nos servidores, e ele vai caminhando por um lugar aonde ele tem um software nele, tem um aplicativo, vamos dizer assim, no carro. É a mesma coisa que o aplicativo do Uber. Aí ele tem que andar pelaquele caminho para chegar naquele objetivo. Ele vai andando. Entendi. Ele vai andando. Em tese, não precisa do motorista, porque ele vai fazer o caminho. Né? Hoje em dia tem até, pegar um exemplo mais simples, o aspirador que vai andando, que vai limpando a casa. Aquele robozinho, né? E aquilo é um negócio não imaginável no passado. Hoje em dia, um monte de gente já tem em casa um robozinho que Eu tenho, agora só que os pedreiros não fazem o chão retinho, aí aquilo dá um pulo. Aí é um problema de engenharia mais primário, né? Professor, eu estou assim, além de maravilhada, eu estou meio apavorada, porque já vista que eu tenho 77 anos, né? Eu fui da época que celular era desse tamanho, quando apareceu. Era um tijolo, não é? Que aí puxava uma antena. Hoje tem celular desse tamanho, tem celular descartável, e eu fico pensando assim, meu Deus, para onde nós vamos? Essa é a minha pergunta. Para onde nós vamos, professor? Assim, a gente já andou muito, né? A evolução é assustadora. Eu confesso a você, Cláudia, que eu até coloquei no texto, né, no blog, que eu estava conversando com minha filha, eu estava conversando com o chat GPT, minha filha chegou e eu estava impressionado com o que eu estava fazendo, né? Foi. Eu não imaginava que eu fosse ver isso, vamos dizer assim. E eu estou vendo, e você está vendo, o telespectador está vendo um monte de coisa acontecer que a gente não acredita que era possível. Aonde a gente vai chegar, não tenho a menor ideia de aonde a gente vai chegar. Eu sei que o mundo está mudando muito rápido, muito desemprego, inclusive, muita gente perdendo emprego, porque a inteligência artificial, em tese, assume a posição de muitas pessoas, realmente assume. Isso não é uma discussão aqui do nosso debate, mas assim, são coisas que mudam, está tudo mudando muito,
Mas uma coisa que eu sempre coloco, né, eu gosto muito de uma frase do Silvio Meira, que é ex-professor da UFPE, que é uma pessoa que eu sigo muito, né, meu amigo também. Ele diz o seguinte, ele diz, a faca é uma tecnologia, certo? Uma faca é uma tecnologia. Sim. Antigamente não existia faca, alguém colocou, a faca passou a existir. Com a faca que mata é a mesma faca que salva. Porque numa cirurgia, o que é que os médicos usam? Não é isso? Um bisturi. Bisturi. É uma espécie de uma faca, né? Ou seja, a mesma faca que mata é a mesma que salva. Ele diz o seguinte, que a tecnologia não tem caráter. A faca não tem caráter. Quem tem caráter, na verdade, são as pessoas que fazem uso dela. Né? Então, a questão toda, o perigo todo está aí, né? São as pessoas que fazem uso do instrumento tecnologia. Né? Então, esse debate vai ter em todo lugar. Porque isso faz mal, isso faz bem, enfim. Eu acho que um recado que eu tenho para deixar, né? Eu falo isso com muita tranquilidade, assim, você goste ou não de tecnologia, é preciso aceitá-la. Porque ela está aí, muda a vida das pessoas, emprega e desemprega. Então, eu falo até, eu tenho muitos alunos, né? Tem alunos que gostam muito de tecnologia, tem alunos que não gostam de tecnologia. Só que eu falo para os que não gostam, que tipo assim, esse direito hoje, você começando uma carreira, você praticamente não tem. Porque senão você não consegue emprego, você não consegue nada sem tecnologia. É verdade. Hoje em dia. Até para ser caixa hoje tem que digitar. Tudo, exatamente, tudo. Você não consegue fazer nada hoje que não tenha tecnologia. Ou seja, você pode até não gostar, mas você precisa se habilitar para trabalhar num ambiente em que ela existe. Porque senão, assim, você não vai conseguir sobreviver num mundo competitivo como esse de hoje, né? A maior preocupação que eu tenho é essa, né? Até porque a gente tem quem trabalha com tecnologia, quem é professor de computação, né, e estuda tecnologia como eu faço isso, né? Veja, eu sempre digo que computação muda tão rápido que, assim, dentro de um curso de graduação, você quando termina, você já está atrasado. Que coisa interessante, porque né? você está ali achando, não, eu estou estudando aqui, por quê? Porque enquanto você está estudando, as coisas do lado de fora estão avançando numa velocidade muito rápida. Ou seja, quando você termina que acha que, ok, agora eu já sei, não, você não sabe. Você continua sem saber, continua estudando, porque a coisa está avançando aqui. Então essa velocidade não é fácil para a gente acompanhar, dá uma angústia muito grande, né? Tanta informação, a gente recebe informação todo dia no celular. Se você não tiver cuidado, não tiver uma cabeça boa, você acaba surtando de alguma forma, porque é tanta informação que você não sabe nem o que fazer. Né? Mas, enfim, de fato, assim, o futuro, nessa conversa toda aqui, o futuro a Deus pertence, né? Porque... Eu vou pedir até ao Kennedy que coloque aquelas imagens que eu mandei dos carros sem condutores, sem motorista que eu mandei. Porque aquele pequenininho já está no Brasil, não é? Aquele pequenininho. Aquele outro ali, que é grande, é bonito, também já está no Brasil. E aquele Uber já tem um usado em São Paulo. Já pensou você? Agora, aí eu pergunto, professor, na minha santa ignorância, o Uber vai me entregar aquilo? Não tem alguém para me tocar minha campainha, não tem alguém para me chamar. Como é que eu sei que ele está lá na porta? Olha. Através do seu celular. Pronto, respondido. Através do seu celular. Respondido. E assim como tem esse... Veja que muda tudo, né? Um carro desse muda tudo. Tipo, não precisa de motorista. Coloca de novo. Tem um outro caso também que está acontecendo muito. Veja, hoje, a minha esposa, semana passada, ela disse, não é possível, eu comprei um negócio ontem, já chegou hoje. Tá assim. É assim. E parece que daqui a pouco você comprou, chegou. Daqui a pouco você apertou o botão, tem alguém na sua porta com o equipamento. É assim mesmo. É assustador para quem que esperava 15, 20 dias, 30 dias uma mercadoria. É assustador. Até as compras internacionais estão rápidas. E aí o que acontece? É muito comum hoje, já nos Estados Unidos, a entrega dessas coisas por drone. Drone é o quê? É uma espécie de um carro autônomo, só que ele voa. Um drone, né?
Então, o drone, você programa o drone, ele leva o equipamento, de repente, e vai deixar no endereço da Cláudia, na casa dela. Vai chegar lá, olha, comprou um livro, o drone vai lá. Olha a minha cara. O drone é um carro autônomo, vai lá e para, e você vai... Ó, tá lá, chegou, tá lá no jardim, tá lá o livro que você comprou. Então... Eu tô parada, viu? Porque... Então são exemplos, né? Exemplos que você pediu, exemplo do dia a dia. É isso, a vida hoje ela é assim. E veja que isso, Cláudia, tem muitas coisas ruins que acontecem por causa da internet, deixar de conversar com as pessoas, chega o celular atrapalhando o tempo todo, mas também tem muita coisa boa que acelera muito a nossa vida, né? Assim, a gente não perde tempo fazendo tanta coisa. O professor, eu vou dizer, eu não sei se é a internet. Eu acho que é muito a maneira que é familiar. Porque é difícil hoje, eu estou até dizendo para o meu telespectador, uma família que todo mundo senta para almoçar, que todo mundo senta para jantar. E quando está todo mundo, o menino ou a mocinha faz o prato, vai comer vendo televisão. Não existe mais aquele. Então, como é que eu vou me acostumar a conversar? Se dentro da minha casa eu não converso. É capaz de eu conversar pelo celular. Veja que você está dando um exemplo de uma coisa que existia no passado também. Veja só, a televisão, na sala onde você está comendo, ela já, de alguma forma, atrapalha o ambiente. Por quê? As pessoas param de conversar por causa da televisão. O grande problema, já paravam de conversar por causa da televisão. O problema hoje é que, além da televisão, cada um está com sua pequena televisão em casa, na mesa, aqui, ó. E aqui, na televisão, todo mundo assistindo o mesmo programa, né? Aqui, assim, não está vendo a minha funcionária cozinha com a novela, com isso tudo. Professor, quisera eu poder lhe dar algo que você lembrasse daqui dessa sua entrevista. Então eu fiz aqui um aromatizador que eu, depois de longos anos de psicologia, de consultório, depois de inventar a TV via internet, depois que inventar, foi a primeira do estado de Alagoas. Aí eu agora estou fazendo perfumes e aromatizadores personalizados. Esse tem sua foto. Muito obrigado, muito obrigado. E diz assim, eu estive, né, no programa Gente da Gente. Estive no programa Gente da Gente, TV Assembleia, Cláudia Bulhões. Guardarei com muito carinho e vou mostrar aos meus filhos quando chegar lá, que eles vão gostar aqui da ideia. Sim, eu vou usar, vou usar. Porque é interessante, sabe? Eu, às vezes, eu tenho que me colocar um pouco, porque eu acho que eu nasci na época errada, ou na época certa. Porque eu não me aceito fazendo as mesmas coisas todos os dias. Eu detesto coisa de casa. Você é uma inovadora por natureza. Você sempre gosta de estar... Quando eu penso, professor, que eu cismei de fazer uma TV via internet, ninguém falava nisso. Falava assim, passar vídeo. Mas a TV com programação, 24 horas no ar. E que eu procurei, como é que eu vou fazer isso? Aí disse assim, só teve uma pessoa que tinha um streaming que hospedou a TV Gente da Gente. Foi nos Estados Unidos. Eu não lembro mais nem quem foi, porque já tem uns 10 anos isso. Parabéns. Então a gente foi inovadora nisso. O que acontece? Aí eu me desencantei um pouco por causa da mão de obra. Né? Porque você não pode fazer nada sozinho. Aí eu investi muito. Aí, na verdade, o dinheiro acabou. Aí eu continuo com a minha TV, com as minhas coisas, mas eu tinha estúdio, eu tinha tudo, resolvi, sabe, parar aquilo e trabalho com a inteligência artificial, né? Porque se eu coloco a minha TV hospedada em outro local, isso é uma maneira da internet, não é? E assim é. Então eu digo, professor, quando o senhor fala, eu fico deslumbrada com essa tal de inteligência artificial. A minha irmã, foi a melhor coisa para ela, foi ela ter uma Alexa, porque ela não enxerga. Então ela pede tudo a Alexa.
E ela é professora de história, aposentada, ela está com 85 anos, né? Aí ela pede, a Tereza pede assim, Alexa, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Alexa, pimba, responde a ela. Isso é uma maravilha. E já tem Alexas mais modernas do que essa. Eu não trabalho para Alexa não, viu? Eu estou porque... Cláudia, eu vou lhe dar um exemplo. Muita gente questiona, reclama muito de celular, dessas coisas. Eu vou pegar um outro exemplo, que é até bem emblemático. Eu nunca esqueço disso. Tipo, eu tenho uma tia que mora fora. Tá? Ela é irmã de minha mãe. Ela sempre vem... Ela, quando vem, ela reclamava muito que eu, tipo, não dá atenção, tem que ligar para mim e tal, aquela coisa de família mesmo, né? Aí ela, é curioso que ela, quando ela vem para cá, agora, ela vem sempre com um tablet. Olha! E ela se tranca no quarto lá em casa e passa o dia no tablet. Por quê? Veja, o tablet, ela tem 5 filhos, netos, e o que acontece? O tablet para ela passou a ser, e os filhos dela tudo espalhado, o tablet passou a ser para ela a conexão dela com a família dela. Com o mundo dela. Ou seja, ela está ali vendo todo mundo, o neto que está não sei onde, neto, e isso, aí eu até brinco, tia, deixa esse tablet aí, venha para cá conversar. Tem que interagir, né? Então, isso é uma coisa, eu acho que é uma coisa interessante, porque no passado, né, as pessoas ficavam muito sozinhas mesmo, né? Você não tinha com quem se relacionar em casa, e hoje em dia, pelo menos, tem essa porta de acesso, né? Professor Eduardo Seton, foi uma honra imensurável. Falei certo, não falei? Sim. Imensurável. Agora, o senhor vai sair daqui hoje, deixando o compromisso de voltar daqui a um mês. Abordar 2 anos, porque a gente não abordou nem metade, não é? Muito obrigada. O programa da gente agradece a sua presença. Muito obrigado. Eu quero agradecer muito, Cláudia, pela oportunidade, né? Voltarei aqui assim quantas vezes você precisar, certo? Para instruir as pessoas. Eu acho que a gente precisa muito conversar sobre tecnologia de uma forma, como você disse, né? Muito mais fácil, mais basic, não é isso? Isso. E queria agradecer também a você, telespectador, né? Por ter nos acompanhado até agora. A gente se vê, né, pela internet e nos canais que já foram divulgados aqui. Muito obrigada e até o próximo programa.